Olá, canal GAP Gestão de Alta Performance Profissional. Estou eu aqui, Humberto Melo, e o Roberto Recinella. Você já viu, se não viu, veja. Agora a gente já tem vídeos falando de como é que nasceu o GAP, o que é o GAP, um link para a nossa página do GAP, que é o Gestão de Alta Performance Profissional. E o que ele é, você já deve ter percebido que é uma ferramenta lúdica, né, e um game para acelerar modelos de negócio empresariais, profissionais e pessoais, ok? Mas isso, assim, num vídeo a gente falou muito rápido. E como é que começou isso? A gente se conheceu, eu e o Roberto, há alguns anos, aí não tantos anos assim, dois anos e meio, e a gente estava lançando um livro em coautoria, né, que tem a ver com a parte de coaching e de vendas. E aí eu encontrei esse camarada que está aqui do meu lado, aqui no vídeo, está aqui. Eu tô aqui, ó. E aí ele viu que eu falava muito de modelo de negócio, trabalhava sobre isso, e ele veio com uma novidade para mim, que já eram ferramentas fora do Brasil, ferramentas boas, mas a gente até foi entender como é que era a metodologia, e a gente começou a comparar com as necessidades do público aqui de língua portuguesa, Brasil e eventualmente até Portugal. E aí o Roberto falou, vamos ver isso aqui? Vamos ver com profundidade? Que tal, né? E dá para ter um jeito lúdico, um jeito andragógico mesmo, né? Ou seja, como é que o adulto aprende a abordar esse tema do modelo de negócio. É isso, Roberto? Foi isso mais ou menos isso que aconteceu? Foi mais ou menos isso, a gente se desafiou, né? O Humberto é bem pé no chão, e aí eu falando, ele falou assim, e aí, por que a gente não faz isso? Vai esperar alguém fazer? E aí começou nesse nosso relacionamento e começamos a se desafiar um ao outro, e o GAP começou a ser construído. E o GAP, ludicamente falando, nada mais é do que um baralho. São 9 blocos de cartas com diversos questionamentos e que vai levar a sua jornada individual, quando eu falo, seja pessoa jurídica ou pessoa física, tá? A criar o seu modelo de negócio. Então, vai ser uma coisa estruturada, você tem uma ideia, você tem um projeto de marketing, um projeto de vendas, e você precisa organizar ele e vai descobrir quais são os pontos nefrálgicos, os pontos de melhoria, os pontos fortes, e o baralho vai te ajudar nesse sentido. Eu sempre pensei no baralho porque ele tem estatisticamente inúmeras combinações. Então, na hora que você vai tirando, o baralho, apesar de ser o mesmo, as cartas serem as mesmas, elas vão criando novas versões e elas vão fazendo você criar um caminho para o seu modelo de negócio. E no final, ludicamente, você sai com o seu modelo pronto. Essa é a grande sacada do GAP. Você poder ir conversando sobre isso, as cartas vão te dando perguntas, você vai respondendo essas perguntas, conforme se responde, aparece outra pergunta e aí você faz essa jornada. Essa ideia surgiu de um quadro que eu tinha quando eu tinha 10, 11 anos de idade, que tinha no meu quarto, no orangotango, que ele estava triste, e estava assim, agora que tenho todas as respostas, mudaram as perguntas. É essa a questão. Hoje não é ter resposta, é saber fazer as perguntas que vai evoluir, vai te ajudar a fazer o seu modelo de negócio. Esse é o princípio GAP. É por aí que nós estamos indo, Humberto? É isso mesmo. Você não tinha me falado dessa história do orangotango, eu gostei. Essa pergunta eu já tinha ouvido, essa frase eu já tinha ouvido de outro jeito, não sabia como. Então vai ver que era o orangotango que tinha falado comigo também, eu não tinha prestado atenção. Vai E ver que o assim, seu foi outro bicho. então a zebra. Mas é verdade, essa pergunta tem tudo a ver, porque na verdade você acaba se perguntando várias vezes durante a sua vida se você está no caminho, porque você já tem uma resposta que você fala, eu, né, resolvi que vai ser desse jeito, mas resolveu lá atrás, há 1 ano, 2, 10, sei lá quanto tempo. E aí você volta a pensar naquela mesma pergunta ou em outras e fala, putz, espera um pouquinho, mudou, né? Então olha só para vocês terem uma ideia, tá vendo aqui, ó, olha o modelo do GAP, tá plastificado, isso aqui era o nosso piloto quando ele nasceu, né? Várias perguntinhas, ó, colorido, todas as nossas cartas aqui. A gente começou fazendo, por isso que a gente levou 2 anos, ó, com carinho. Aqui eu vou fazer propaganda, aqui é uma caixinha de games, de RPG,
A gente foi fazendo até chegar nesse, aqui, ó, nesse Essa já é a terceira versão, né, Humberto? nesse formato aqui a gente está fazendo uma propaganda do GAP com a nossa maletinha, né, etc. Tá? Mas aqui, ó, já com uma textura de baralho mesmo, com as bordas arredondadas para você poder trabalhar. Agora, mais do que isso, é um método para você não só usar as perguntas, mas usar do jeito certo. Porque o modelo de negócio é fantástico. Né? É o famoso Canvas. Você tem o Canvas empresarial e pessoal. Você vê como é super abrangente. Mas a gente entendeu que mais ferramentas, e ferramenta só pode ser considerada ferramenta quando ela é útil, ou mais métodos úteis para acelerar o modelo de negócio, podem ser bem-vindos e são necessários. Então, por que eu falo sobre isso? Porque o modelo tem lá os seus 9 blocos, ótimo. Mas muita gente, pelo menos na minha experiência de fazer mentoria, de fazer consultoria sobre modelo de negócio, tenta resolver os 9 de uma vez. E fica, como a gente fica hoje com mídias sociais, com coisa para fazer em casa, no trabalho, você fica o quê? Com várias janelinhas abertas dentro da sua mente e o teu cérebro, a tua mente totalmente desorganizada, muita coisa aberta ao mesmo tempo. Então a gente vai pegando carta por carta, dimensão por dimensão e ajudando você, facilitando a sua organização. Esse é o espírito do GAP. É porque quando você está nesse espírito com as janelinhas abertas, você perde foco. E essa história que inventaram para você, que você é multitarefas, cara, sai fora. Você é uma coisa de cada vez. Então você foca. Se você perde o foco, você se frustra. Porque você começa a fazer as coisas meia boca. Na hora que você vai trabalhando isso, você não fica ansioso. Porque existe uma ansiedade de você querer achar a resposta certa. Primeiro que não tem resposta certa. O que pode ser, para mim, uma coisa que faça sentido, para o Humberto pode não fazer, para o João, para o Benedito, para a Maria. Tá? Então, não existe resposta certa. Então, a partir do momento que você pensar sobre isso, você vai ver que tem uma resposta que é eficaz para você, para a sua realidade, para o seu negócio, tá? Para a sua jornada. E quando você tem um modelo muito amplo e a metodologia, ela permite que você trabalhe cada um dos blocos separadamente, você tira o fator ansiedade de querer trabalhar 9, 8, 12 blocos, e aí você começa a enlouquecer, seja no SWOT, na análise de campo de força, seja no funil de vendas, N ferramentas que existem, e aí você se perde. E chega no final, você não fez nada. Você trabalhou, não fez nada. Aí aquela história do Pareto invertido. Você fez 80% das coisas e obteve 20% do resultado. E é justamente isso que a gente não quer. A gente quer fazer mais com menos. Essa metodologia do GAP que é interessante. É um método. Todo método tem uma disciplina. E essa disciplina gera um resultado. É isso mesmo. E você já imaginou se a gente pega aqui, olha, nós fizemos uma ferramenta, tá? Tem aqui, está materializada. São cartas, ok. Aí você fala, eu quero, Humberto, eu quero, Roberto, manda aqui pelo correio, pelo malote, por entrega. A gente poderia fazer isso? Poderia. Sabe qual é efetivo? Quanto que isso ia ter de resultado? Que ele está falando de esforço e resultado? Provavelmente zero. Provavelmente no máximo esses 20 aqui. A gente quer que você tenha resultado 80 e não 20. Né? 20% tem que ser o teu esforço para colher os 80. E assim, a gente valoriza, a gente gosta, a gente criou aqui o nosso filhote, mas a gente não tem apego à matéria, a gente tem apego aqui, a esse jeito de pensar e de agir. Então a gente quer que você se beneficie com uma ferramenta, por isso que ela tem que ser útil. E só quando tem pessoas facilitando, né, a utilização de uma ferramenta, você começa a ter o quê? Habilidade para usar. Se te der uma chave de fenda hoje, provavelmente uma grande parte da população vai saber como usar. Pode não ter força, pode não ter costume, mas vai saber. Essa aqui é uma ferramenta nova, então não adianta só se entregar sem explicar e sem mostrar como é que você faz a primeira rodada, a segunda, a terceira. Depois disso, você pega embalo, né? E a gente sempre vai estar do teu lado para ser, inclusive, uma via de mão dupla. Você nos ajuda a melhorar cada vez mais a metodologia que tem uma ferramenta por trás como base, mas não é só ela. Você tem o efeito cocriação, mesmo porque vai chegar um momento que o kit vai criar a vida própria e você vai poder utilizar para algumas coisas que nem nós imaginamos quando estávamos idealizando o GAP. Ele vai servir para um monte de coisa. É o que a gente chama no mercado
farmacêutico de extra label, fora da bula. Então você vai utilizar para um monte de coisa, né? Espero só que não use para você colocar junto com o jornal da gaiola do passarinho. Vale mais do que isso, né? E tem mais uma coisa, Roberto, porque assim, a gente foi falando, né, ao longo desse tempo, que o Roberto mora num estado do Brasil, né, numa localidade, eu em outra, em São Paulo, também ele vem para São Paulo, a gente foi falando aqui pela internet, dentro do nosso, sem parar, né, a nossa ferramenta, a nossa metodologia foi sendo criada com um avião em pleno voo, certo? Em que as pessoas, a gente aprendeu ao longo do tempo que as pessoas também precisam de um facilitador, de um mentor, de uma pessoa para orientar. Quer dizer, fazer sozinho dá para fazer. Mas quanto tempo você leva para fazer sozinho? Quanto tempo você vai ser mais rápido e mais hábil em alguma coisa simplesmente sendo autodidata? Provavelmente um tempo muito maior. Então, no início da implantação da ferramenta, a gente começou a pensar como é que a gente pode acelerar esse processo. Eu, particularmente, trabalhando muito no processo de modelo de negócio, acabei fazendo intuitivamente o GAP sem a ferramenta aqui materializada, mas quebrando em partes, em cada bloco, cada um no seu lugar, e percebi e mensurei que essa velocidade que a gente fala de até 4,5 vezes mais rápido acontece. Por quê? Porque a gente foi fazendo segmentado e bloco por bloco. Não que a pessoa não tenha que ter a ideia do todo. Isso tem. Quando você termina, quando você acaba o teu modelo de negócio e ele vai para teste, isso é a coisa bonita do modelo de negócio. É sempre para ser testado, né, no mercado, você vê o resultado do todo. Mas pensando de forma segmentada, o processo é mais rápido e é o que o Roberto falou, você fica com mais foco, não fica com várias janelinhas abertas e tendo bombardeio nos teus pensamentos e distrações a todo momento. Por isso que o teu dia também e a tua hora dedicada ao teu modelo rende mais. É isso que a gente quer aqui. 80-20, 20% de tempo aplicado, ter 80% do resultado ou mais. Porque a ideia de montar um modelo de negócios mais rápido é para você... Eu vi uma frase recentemente interessante, você falhar mais rápido para acertar mais rápido. Então, você, enquanto estiver no papel, no planejamento, no modelo, é a hora que você tem que botar ele realmente a tapa, né? Encontrar um monte de advogado diabo, de espírito de porco, que vai apontar o que dá errado. Porque enquanto não tem envolvido dinheiro, cliente, produto, linha, né, você consegue trabalhar, acertar, para você fazer isso realmente ser escalonável. É bem essa a visão. Isso mesmo. E como a gente tem um modelo de negócio para ajudar você a desenvolver modelos de negócio, a gente vai pela mesma prática, que é colocar esse modelo à prova, né? Porque a gente já tem a ferramenta, tem o método, e agora a gente está fazendo o quê, Roberto, para colocar ele à prova mesmo? Nós agora vamos fazer o nosso primeiro workshop alfa em novembro. Então você vai ter os detalhes, deve ter aí os links na página do GAP, e para você poder se inscrever e fazer parte dessa primeira turma alfa. Quando a gente fala primeira, não é porque você vai ser a cobaia disso, nós já fizemos muitos testes, que agora a gente vai começar a trabalhar na elite para poder começar a pulverizar essa questão do kit para alguns consultores, gestores que têm uma visão mais apurada de modelo. E para você que imagina que tem que ser expert, não. Para você entrar lá e falar assim, meu, é tão lúdico, tão tranquilo que eu consigo trabalhar com isso. É para desmistificar, é para simplificar. O GAP é simplificação. Então, esse workshop vai ser para isso. Mais detalhes, Humberto? Eu queria explorar um pouquinho mais e falar justamente do workshop, que assim, a gente vai fazer esse workshop como a gente está fazendo aqui na internet? Não, a gente vai fazer ele presencial, né? E agora, esse vídeo poderia ser atemporal, caber em qualquer época do ano da sua vida, daqui a 50 milhões de anos, você está assistindo eu e o Roberto, só não cabe porque a gente está falando nessa parte do vídeo, a gente está falando do workshop em novembro de 2018. Ou seja,
Nós estamos agora partindo para o final do ano e só vai ter essa turma. Não é conversinha de oportunidade inventada, não. É porque a gente está caprichando, a gente está um bom tempo antes e agora que a gente começa a divulgar. Hoje, que a gente está falando aqui, que esse vídeo está indo para o ar, provavelmente, né, agora, ou no mais tardar daqui um tempinho, pelo menos hoje que a gente acabou de gravar esse vídeo, já tem um inscrito. E a gente não divulgou como a gente está fazendo agora no canal, certo? Então, teve gente que falou assim, eu vi os teus vídeos de construção da ferramenta, do protótipo, da versão 1, 2, eu estou aí. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, se a gente fizesse hoje o workshop para essa uma pessoa, é tapete vermelho para ela e para todo mundo que vier. E a gente também não vai fazer um workshop para um estádio de futebol, porque não dá para dar esse tipo de atenção. O workshop não se encerra só ali, é um dia todo com a ferramenta e mais um bom tempo de acompanhamento, de 2 a 3 meses de mentoria mesmo, aí sim à distância, porque as pessoas já vão estar com a ferramenta materializada em mãos. E antes da gente pensar num modelo que seja só por internet, a gente está investindo nesse presencial justamente para testar ao máximo com as pessoas que estão aplicando em seus clientes. Muitos já têm essa versão e outras vão aplicar em si mesmo e parar. Mas a grande tendência é que a gente traga pessoas que vão multiplicar essa metodologia justamente para testar ela em campo, à distância, né? E um workshop que não se encerra ali. É um dia que a gente põe a mão na massa, mas faz todo mundo pensar no método e co-criar, como disse o Roberto. A gente constrói juntos. A gente já chegou num estágio que as pessoas que participarem desse vão estar enriquecendo a metodologia e aí a gente parte de um ano para o outro, que a gente já está falando de uma virada de ano, para uma outra fase do nosso modelo de negócio, do nosso negócio, que é o GAP. É isso aí. E como você percebeu, Humberto não falou claramente, explicitamente, mas eu falo, óbvio, vagas limitadas, porque não vai ser um estádio de futebol. Então começa a se preparar e se programar e visitar a nossa página e ter maiores detalhes. E nós vamos estar à disposição para responder qualquer dúvida, questionamento, eu, Humberto, quem seja da nossa equipe. Isso aí, obrigado. Inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo também tem a página do GAP, inclusive um botão para você entender do workshop. E se você está nessa, aproveita, porque está rodando e já tem gente que está inscrita e a gente quer contar com pessoas que tenham esse espírito de colaboração. Aguardo você, sucesso, eu sou o Roberto Recinel. Abraço.